Já vai, já vai, já vai. Bom dia! Hoje são 11 de janeiro de 2020, sábado, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. O terceiro vídeo da série é Ateia Entrevista Advogado Cristão. Essa série aqui é fundamentada em um vídeo feito pela doutora carioca Ana Cristina em seu canal no YouTube com o título Foco nas Ideias Responde. Ela fez um vídeo com duração de 10 minutos e 45 segundos entrevistando o doutor Brito, um advogado também que milita aí na advocacia. E nessa entrevista, a doutora Ana Cristina tocou em 3 assuntos. O primeiro, a lenda de Ló, na Bíblia. Depois, a Diná, uma das filhas de Jacó. E depois aí, o Eliseu, envolvendo aí aquela lenda sobre a careca do Eliseu, certinho? E o doutor Brito, rapidamente, ele se manifestou sobre essas três sobre esses 3 assuntos aí abertos pela advogada Ana Cristina. Com mais ênfase, o primeiro, sobre Ló, pouca coisa sobre a Diná e quase nada sobre a careca do Eliseu. Mas muito bem, estou aqui no primeiro ponto ainda, o doutor Brito falando sobre a lenda de Ló, certinho? Nessa parte agora, eu vou mostrar mais um trecho do vídeo. Em cada vídeo aqui eu mostro um trecho. É bom que você, que está assistindo a esse vídeo nesse momento, veja na íntegra esse vídeo no canal da Ana Cristina, certinho? Eu vou colocar aqui o link nessa página aí minha, certo? No canto superior, para você acessar a esse vídeo feito por ela. Pois bem, e nesse vídeo aqui trago mais um trecho. O meu objetivo aqui, gente, é explicar isso direitinho, certo? Então vamos lá. A Ana Cristina pergunta ao Dr. Brito que ele faça uma explanação sobre o Ló, que está em Gênesis, na Bíblia cristã, o primeiro livro da Bíblia cristã. E a Ana Cristina pergunta assim ao Dr. Brito, nesse sentido. Ela pergunta assim: Dr. Brito, gostaria aqui de que o senhor fizesse aí uma explanação sobre o Ló, o caso do Ló e ali suas 2 filhas, não é? E aquela relação sexual ali entre filhas e pai. No fundo, a Ana Cristina faz a seguinte pergunta: eu quero que o senhor, Dr. Brito, me explique por que o Deus hebreu, na narrativa lendária bíblica, porque o Deus hebreu adorava a família de Ló, tanto que salvou essa família de Sodoma, na lenda bíblica. Por que o Deus hebreu fez isso? Se a família de Ló era uma família extremamente depravada. Se na lenda o Deus hebreu destruiu Sodoma e Gomorra por causa dos pecados, com maior razão ainda, o Deus hebreu deveria destruir a família de Ló, porque era depravada. Gente, a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, é um livro repleto de lendas, mitos, alegorias, etc. Essas histórias que estão aqui na Bíblia, em especial essa aqui de Ló, isso aqui não é um fato real, gente. As igrejas enganam os fiéis. Isso aqui não é um fato real. É uma história, mais uma história, criada pela imaginação do escritor hebreu. Ele criou essa história aqui, criou os personagens, Deus, anjinhos, Ló e sua família. Ele criou tudo isso. Isso aqui é uma criação do escritor hebreu. Quando uma pessoa faz uma história, essa história, como ela é criada, ela pode ter vários erros, várias ingenuidades. E é o que acontece aqui nessa história ingênua de Ló. É a mesma coisa aqui, gente. Certinho? Eu vou explicar isso aí. O doutor Brito,
ao longo da narrativa dele sobre Ló, ele fala e não sai do lugar. Por quê? Porque é o que eu sempre digo aqui, é impossível alguém tentar defender a Bíblia, e muito menos tentar defender uma lenda boba dessa aqui. Essa história de Ló está repleta de erros, de ingenuidades, certo? De contradições, etc. Vou mostrar agora mais um trecho, esse trecho agora desse vídeo. Veja aí, o Dr. Brito faz uma explanação, dizendo que o Ló não era temente a Deus como Abraão, dizendo que o Deus hebreu resolveu destruir Sodoma e Gomorra por causa dos pecados. Ele diz isso aí a Ana Cristina. E o que ele diz não tem fundamentação alguma, não tem lógica alguma, porque é uma história criada e cheia de erros da época, cheia de absurdos e de péssima visão de justiça, certinho? Então, veja agora esse trecho que eu vou colocar agora, e no quarto vídeo eu vou colocar mais um trecho em que ele fala sobre o sexo entre as duas filhas de Ló com o próprio pai. E você verá aí como o Dr. Brito, ele cai no conto do vigário, certinho? Porque ele pertence à Igreja Adventista do Sétimo Dia, certo? Então ouça aí mais um trecho. Eu vou repetir aqui a pergunta da doutora Ana Cristina e a resposta do doutor Sidney. Ou doutor Sidney, não. Sidney é testemunha de Jeová. O doutor Brito, certinho? Então vamos lá, depois eu volto. Entretanto, o Ló, a Bíblia não fala que o Ló tinha tanta fidelidade a Deus quanto o Abraão. O Ló, ele morava numa cidade que é muito conhecida, mesmo de vocês que não acreditam em Deus, Sodoma e Gomorra, que era considerada a cidade do pecado. Tanto é que algum tempo depois, não se fala de dia, ano, mês, ela foi destruída pela ira de Deus em virtude dos pecados, dentre as quais as pessoas que conviviam nessas duas cidades, tanto Sodoma como Gomorra, eram pecadores, aonde existia a prostituição, mãe transando com filho, filho com a mãe, pai transando, mas a Bíblia não menciona o caso de Ló. Se o Ló fazia isso, uma coisa é garantida, o Ló ele não era tão temente a Deus quanto o Abraão, mas presume-se que o Ló também ele praticava isso aí, mas o irmão dele, ao ser destruído, chamou ele, tirou ele da cidade e orientou a família dele, onde a esposa dele virou salvo, que foi desobediente e olhou para trás. Muito bem, você viu aí o Dr. Brito fazendo uma explanação. Ele fala, mas não sai do lugar. É o que eu digo, né? Sempre aqui. É impossível defender a Bíblia. A pergunta da doutora Ana Cristina foi nesse sentido. A de que o Dr. Brito fizesse uma explanação explicando o porquê de o Deus hebreu na lenda bíblica salvar a família de Ló, lá de Sodoma, quando essa família era depravadíssima, fazia tudo aquilo que contrariava aos desejos do Deus hebreu, na lenda bíblica. Então, por que o Deus hebreu salvou essa família e destruiu as outras lá em Sodoma? Por quê? É isso aí. E o Dr. Brito, obviamente, nunca vai explicar, porque isso aí é uma aberração bíblica, mais uma lenda que traz uma aberração aí extrema. Então vou aqui explicar para que você entenda, porque muitas pessoas não têm a menor ideia desse relato lendário aí que está na Bíblia, com a família de Ló, não tem a menor ideia. E é o que eu sempre digo aqui, gente, vamos ler a Bíblia, um dia, um capítulo por dia, pelo menos, não custa nada, uns 10 minutos. Vamos ler a Bíblia, é o melhor livro de ateísmo do mundo ocidental. Se você ler a Bíblia, nenhum líder religioso vai enganar você, certinho? Então, para quem não tem a menor ideia do que é isso aí, a lenda de Ló, eu vou explicar aqui, certo? Muito bem. Logo no início aqui, gente, da saga do povo hebreu,
na Bíblia, ali com Abraão, o lendário Abraão, ele morava em Ur, onde hoje é o Iraque, certo? Morava em Ur com a família. Abraão, o pai dele, a mãe, a esposa dele, certo? Irmãos, sobrinhos, etc. moravam em Ur, lá onde hoje é o Iraque. E na lenda, o Deus hebreu, que é o mesmo Deus dos cristãos, o Deus hebreu é criado pelo povo hebreu. Por isso chama-se Deus hebreu, entendeu? Então, o Deus hebreu, na lenda bíblica, apareceu a Abraão, que morava em Ur, certo? Apareceu a Abraão e determinou que ele saísse do meio de sua família, de seus parentes, que ele saísse de Ur e fosse para uma terra que seria chamada Canaã. O Deus prometeu na lenda bíblica que daria essa terra ao Abraão e a sua descendência, certinho? Só que não é dar terra, não. Na lenda bíblica é guerra, é o Deus aí determinando que Abraão saísse de Ur, sua cidade natal, e fosse roubar terras alheias em Canaã, por meio ali ao fio da espada, matando pessoas, estuprando mulheres, crianças e roubando bens, entendeu? Essa lenda terrível está aqui na Bíblia. Líderes religiosos enganam os fiéis nas igrejas, eles não dizem a verdade do que está aqui. É o Deus hebreu determinando que Abraão saia de sua terra para ir a terras alheias, a terras estrangeiras, que pertenciam a outros povos, cananeus, heveus, heteus, jebuseus, etc. E que ali roubasse a terra dos seus reais proprietários. É isso aí, gente. É esse terror que está aqui na Bíblia, certinho? Pois bem, aí nessa lenda aqui, Abraão saiu de Ur e foi para Canaã. E aí vem a historiazinha toda cheia de lenda aqui da Bíblia. Na verdade, gente, o povo hebreu não conquistou Canaã ao fio da espada com grandes exércitos. Mentira! Isso não é história. Isso aqui é lenda que está na Bíblia, certinho? Não é história. Na verdade, os hebreus foram chegando a Canaã de forma pacífica, porque nem exércitos eles tinham, os hebreus, entendeu? Então, na lenda aqui, a lenda é terrível. Então, na lenda aqui, o Deus hebreu determina que Abraão saia de sua terra natal e vá para Canaã, e ali, ao fio da espada, roubar terras de pessoas aí alheias, certinho? E aí vem essa matança aqui na Bíblia, a partir do livro de Josué, certinho? Então vamos lá. Abraão saiu de sua terra natal, Ur, junto com seu pai, Tera, junto com seu pai, junto com outros irmãos, certo? E com sua esposa Sara, certo? Etc. Certinho? Um dos irmãos de Abraão, chamado Arã, foi depois o pai de Ló, certo? O Ló é filho de um irmão de Abraão, chamado Arã. Então, Abraão, ele é tio de Ló, e Ló é sobrinho de Abraão. Então, diz a lenda bíblica que Abraão e Ló ficaram muito ricos. Já em terra de Canaã, eles ficaram muito ricos. E a lenda é tão ingênua que ela diz que a riqueza era tão grande dos dois, de Abraão e de seu sobrinho Ló, era tão grande a riqueza dos dois, que era impossível que eles ficassem na mesma região. Veja a ingenuidade da lenda. E aí o que foi que houve? O Abraão separou-se de Ló. O Abraão adorava Ló, e Ló adorava Abraão. E Abraão e Ló adoravam o Deus hebreu, certinho? Então, o Abraão ficou em terra de Canaã. E o Ló foi para Sodoma, certo? Foi morar em Sodoma, o Ló, junto com sua esposa e 2 filhas, certinho? Muito bem. Houve aí a separação. Só a separação física e não aquela separação afetiva. Porque Abraão, repito, adorava Ló e Ló adorava Abraão, certinho? Muito bem. Então o Ló
foi morar em Sodoma. E nos capítulos, aqui eu vou dizer agora, nos capítulos 18 e 19 de Gênesis, por favor, leia esses capítulos depois desse vídeo aqui. Então, nos capítulos 18 e 19 de Gênesis, eu vou contar aqui agora a história em que o Deus hebreu decidiu destruir, na lenda bíblica, as duas cidades Sodoma e Gomorra por causa dos pecados de seus moradores, certinho? Mais uma ingenuidade da Bíblia aqui, certo? Muito bem, então vamos lá. O que vou narrar agora, repito, são os capítulos 18 e 19 de Gênesis. Então, num certo dia, o Deus hebreu, aqui na lenda bíblica, juntamente com dois anjinhos, visitaram o Abraão. E o Ló estava morando em Sodoma, certinho? Aí Deus e os dois anjinhos fizeram uma visita a Abraão. Chegaram ali os três com muita fome. Isso está no capítulo 18 de Gênesis. Deus chegou ali com muita fome. Abraão preparou ali uma carnezinha, preparou ali uma coalhada. Tudo isso aqui está na Bíblia. E aí o Deus hebreu comeu o gado, a carne de gado, comeu ali, tomou a coalhada, o Deus hebreu, juntamente com os dois anjinhos. E depois disso, o Deus hebreu resolveu visitar a cidade de Sodoma e Gomorra, as cidades, para ver se realmente elas eram pecadoras, porque o Deus hebreu não sabia, tinha perdido a onisciência. Então ele teve que ir lá e constatar realmente que as cidades eram pecadoras, Sodoma e Gomorra, certinho? Então, o Deus hebreu decidiu destruir as duas cidades. Só que, quem morava em Sodoma? Não era o Ló? O hebreu, Ló, com sua família, com sua esposa e suas duas filhas virgens, não é isso? Claro que é. Então, veja bem, o Deus hebreu deseja destruir Sodoma e Gomorra. Quem mora em Sodoma é o Ló, um hebreu, com sua esposa e duas filhas virgens. Ora, então o Deus hebreu, o que ele fez? Ele ficou conversando com Abraão enquanto os dois anjinhos foram a Sodoma. Chegando a Sodoma, os dois anjinhos se encontraram com Ló. O Ló estava na entrada da cidade. E o Ló perguntou aos anjinhos onde eles iriam dormir. E eles disseram a Ló que iriam dormir numa pracinha. Aí Ló os levou para sua casa, o Ló, os dois anjinhos, porque eles estavam ali em Sodoma com a finalidade de retirar a família de Ló, que era uma família hebreia dos hebreus, para retirar essa família de Sodoma, porque o Deus hebreu resolveu destruir essa cidade, juntamente com Gomorra. Certinho, gente? E aí, quando o Ló levou os dois anjinhos para sua casa, quando estava anoitecendo, diz a lenda, na sua ingenuidade, que todos os homens de Sodoma, uma cidade já com muitos habitantes, todos os homens de Sodoma chegaram à porta da casa de Ló para fazer sexo com os anjinhos. Os homens queriam fazer sexo com os anjinhos, entendeu? Introduzir o pênis no ânus dos anjinhos. E o Ló, como estava recebendo visitantes, o Ló não permitiu. O Ló foi conversar com os homens tarados de Sodoma. E o Ló explicou a eles uma coisa terrível. O Ló disse àqueles homens tarados de Sodoma que ele, Ló, não iria permitir que os dois visitantes fossem prejudicados em alguma coisa, que os dois visitantes não perdessem ali o sossego deles, porque eles eram visitantes. Então o Ló disse àqueles homens tarados de Sodoma que eles podiam fazer o que eles quisessem com suas duas filhas virgens. O Ló, gente,
tinha 2 filhas virgens. E o que foi que ele fez? Ele ofereceu as 2 filhas virgens para que aqueles tarados fizessem o que quisessem com elas. Isso está em Gênesis, capítulo 19, versículo 8. Versículo 8. Leia lá depois. Gênesis, capítulo 19, versículo 8. Entendeu? Então veja, um pai oferece as 2 filhas virgens para que homens mantenham relações sexuais com elas, para que esses homens as estuprem. Veja que pai mais depravado é esse, o Ló. Entendeu? O Ló, com essa depravação, certo? Então é isso aí, a pergunta da Ana Cristina, advogada, que é um absurdo o Deus hebreu, já que vai destruir Sodoma por causa de seus pecados, é um absurdo o Deus hebreu salvar a família de Ló, porque a família de Ló era depravadíssima, como está aí o exemplo. O primeiro exemplo, o Ló, o pai, o próprio pai, oferecendo 2 filhas virgens para que sejam estupradas por aqueles homens. Que absurdo, não é mesmo? Que absurdo. E depois disso, gente, quando a família de Ló saiu de Sodoma, não é? As 2 filhas fizeram sexo. Agora, as 2 filhas fizeram sexo com o pai em adiantado estado de embriaguez. Então você vê, no primeiro plano, o próprio pai é um depravado, oferece as 2 filhas virgens para que sejam estupradas. E no segundo plano, as 2 filhas também depravadas embriagam o pai e fazem sexo com ele. Então é por isso que a Ana Cristina levantou essa questão aí para o Dr. Brito. E ele falou, não explica nada, porque não há o que explicar, não há como defender a Bíblia. Então você vê aí Ló e suas 2 filhas, uma família extremamente depravada, e foi salva de Sodoma. É tão ingênua a lenda bíblica que diz que o Deus hebreu castigou Sodoma e Gomorra por causa dos pecados de seus moradores. Ora, a primeira família a ser liquidada, dizimada, seria a família de Ló. Mas foi salva por quê? Porque era uma família hebreia. Era dos hebreus. Entendeu, gente? Era dos hebreus. É por isso que foi salva. Podia fazer o que quisesse, mas foi salva por isso. Porque era uma família hebreia. E a Bíblia é um livro escrito pelos hebreus. Assim se explica, gente, isso de forma bem fácil. E outro ponto agora. Quem escreveu essa lenda aqui, de Ló, a família de Ló saindo de Sodoma, o Deus hebreu salvando a família de Ló e matando todos os habitantes de Sodoma e Gomorra, quem escreveu isso aqui, gente, que não foi Moisés, não tinha a menor ideia do que é justiça. De Gênesis ao Apocalipse, você vê essas maluquices na Bíblia, em que o Deus hebreu resolve matar pessoas inocentes por causa dos pecados de outrem. E aqui está o exemplo nessa lenda bíblica de Ló. Aqui está o exemplo. O Deus hebreu mandando destruindo, melhor dizendo, as 2 cidades, Sodoma e Gomorra. Tudo isso lenda. Então veja, na cidade de Sodoma, quanto na cidade de Gomorra, havia ali muitos habitantes. Havia mulheres ali, havia criancinhas ali, havia pessoas idosas ali, havia pessoas com deficiência mental ali. Então, havia de tudo naquela cidade, nas 2 cidades. Então veja, por causa dos pecados de alguns, o Deus hebreu resolve destruir as 2 cidades. Só que naquelas cidades havia pessoas inocentes, havia crianças, havia animais irracionais, havia velhos, havia pessoas com deficiência mental que não têm responsabilidade alguma pelo que fazem, não é isso?
Então havia tudo isso naquela cidade, mas foram queimadas as duas, na lenda, foram queimadas pelo deus hebreu. Então, vários habitantes ali, inocentes, pagando pelos pecadores. Essa é a justiça, gente, que está no mundo da Bíblia, no mundo hebraico. É muito diferente de hoje. Por exemplo, você vê aí em jornais, não vê com frequência, a gente vê em jornais aí jornais que passam nas televisões, Rede Globo, não é? Televisão aí SBT, Band, né? Bandeirantes. Que saudades do Ricardo Boechat, que saudades do Ricardo. Pois bem, nesses jornais aí, televisivos, você vê com frequência, por exemplo, em São Paulo, no Rio de Janeiro, aqui em Brasília, às vezes um bandido entra numa casa e ali ele mantém pessoas sob cárcere privado. O bandido está ali, por exemplo, entra numa casa para roubar e ali os visitantes conseguem ligar para a polícia chega. E o que acontece? A polícia cerca a casa, não é isso? Porque o bandido está lá dentro, armado, com reféns. Não é isso, gente? É. E o que a polícia faz? A polícia entra lá, gente, com granadas, ou entra atirando para matar o bandido e os reféns? A polícia hoje faz isso? Claro que não. Claro que não. O que é que a polícia faz, gente? A polícia militar, o que ela faz ali com seus atiradores de elite? A polícia fica ali conversando com o criminoso, com o bandido, para acalmá-lo, para cansá-lo, para que ele desista, para que ele se entregue. Então a polícia começa a fazer essa conversação com ele, esse diálogo. A polícia, ela corta a energia da casa e corta também os suprimentos, alimentos, para que o bandido fique cansado e se renda. O objetivo da polícia é salvar os reféns, não é, gente? Os moradores da casa, o dono da casa. Esse é o objetivo da polícia. Ela não entra logo matando todo mundo, porque vai matar os reféns. O interesse da polícia é pegar o bandido e levá-lo preso e salvar os reféns, não é isso? Isso, gente, é a nossa justiça. Não é a da Bíblia, não. Aqui na Bíblia, no mundo da Bíblia, quando vamos assim dizer, um bandido entrava numa casa, eles aqui explodiam a casa, eles invadiam a casa, matando a todos. E aqui está o exemplo, Sodoma e Gomorra. Veja como a lenda é ingênua. Sodoma e Gomorra, duas cidades com vários habitantes, foram queimadas pelo deus hebreu por causa dos pecados do povo. Ora, você vê o deus hebreu dizimando duas cidades, matando ali várias pessoas inocentes, crianças, mulheres grávidas, não é? Mulheres grávidas, velhinhos, pessoas com deficiência mental, sofrendo ali por causa dos pecados de alguns homens, de algumas pessoas, entendeu? Então, a Bíblia é toda assim, o Deus hebreu matando pessoas inocentes para matar também pessoas pecadoras. Então, é impossível alguém defender a Bíblia. O Dr. Brito aí fala, mas nada explica. Viu aí? A pergunta da Ana Cristina foi inteligentíssima. Ele fala e nada explica. Isso aqui, gente, que eu mostrei agora, é apenas aí o básico, para que você entenda. Agora você sabe essa historiazinha aí de Ló, não é isso? Agora você sabe como é. Muito bem. No próximo vídeo, o quarto, vou aqui novamente trazer o Ló, porque o advogado aí diz um motivo pelo qual as duas filhas de Ló fizeram sexo com ele. É para você rir muito, muito mesmo. Certinho? Então vamos lá.